Que a graça de Jesus Cristo esteja convosco para sempre. Falaremos nesta oportunidade acerca do arrebatamento da igreja. Pelo fato de darmos continuidade na doutrina escatológica e seguindo uma ordem cronológica, porque falamos anteriormente sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Portanto, agora o nosso assunto é o arrebatamento da igreja. Os irmãos primitivos foram evangelizados e ensinados de que em breve Jesus viria para arrebatá-los, mas eles estavam morrendo. E o grande líder, como Paulo, já havia tempo que estava preso. Assim eles mandaram perguntá-lo: cadê o arrebatamento? Eles estavam morrendo. E essa foi a causa de Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, explicando: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículos 13 ao 18. A palavra arrebatamento do grego é harpazo, do latim rapto. Ele tem sentido de um sequestro. É por isso que o dia do Senhor virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2, Apocalipse 3:3, 2 Pedro 3:10, 1 Tessalonicenses 5:4. O arrebatamento da igreja é a maior esperança da igreja e consiste na sua tirada deste mundo para levá-los ao terceiro céu. Existem muitas teorias acerca do arrebatamento da igreja. As mais importantes delas são 4: parcialismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pré-tribulacionismo. Os parcialistas são minorias. Eles ensinam que quando a igreja tiver um grau bem elevado de espiritualidade, Jesus virá para arrebatá-la. E aqueles que não estiverem preparados ficarão para trás para sofrer na grande tribulação, sofrimento qual
purificará os tais que ficaram para trás. E quando eles estiverem purificados, aí Jesus volta de novo para arrebatá-los. Essa teoria consiste em minoria dentre os evangélicos, pelo fato de ela parecer com a teoria do catolicismo, a teoria do purgatório, que ensina que as pessoas morrem e vão para o purgatório, sofrer, queimar, e quando o pecado for queimado totalmente e eles forem purificados totalmente através do sofrimento, serão salvos. E por a doutrina parcialista ser parecida com a do purgatório, ela tem menos adeptos do que as demais. Aí agora vem a segunda teoria, que ela é uma das teorias do calvinismo. Tem a ver também com a doutrina da predestinação, que é o pós-tribulacionismo. Eles creem que Jesus arrebatará a sua igreja depois da grande tribulação, porque é necessário que a igreja sofra também na grande tribulação, e no final da grande tribulação Jesus vem com os anjos, aniquila o anticristo, o falso profeta, Satanás e os demônios, e salvará a igreja. Aí vem a segunda doutrina, também calvinista, que é o mesotribulacionismo, onde eles creem, ensinam que Jesus virá arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Eles baseiam na passagem de Daniel, que não foi salvo antes nem depois da cova dos leões, mas na cova dos leões. Baseia também que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego nem antes nem depois da fornalha de fogo, mas na fornalha de fogo. E os mesmos acreditam que Jesus irá arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Agora vem a teoria portadora de cerca de 70% dos evangélicos no mundo, a cerca de 70% dos teólogos e demais versados na Bíblia Sagrada, que é a doutrina do pré-tribulacionismo. Essa doutrina, ela é da linha teológica luterana. Essa doutrina é a doutrina dispensacionalista, onde é ensinado que Jesus virá em duas etapas. A primeira etapa é denominada arrebatamento da igreja, e a segunda, vinda de Jesus com poder e grande glória. O arrebatamento da igreja, a primeira etapa, ocorrerá 7 anos antes da vinda. Consequentemente, essa vinda de Jesus com poder e grande glória acontecerá 7 anos depois do arrebatamento. E esse período de 7 anos no meio é o grande período da grande tribulação. E enquanto acontece essa grande tribulação na terra, acontecerão as bodas do Cordeiro no céu. Agora vamos para alguns detalhes desse arrebatamento pré-tribulacionismo. Uns detalhes importantes
que nos faz nos inteirar mais com esta teoria que é credibilitada pela maioria dos evangélicos, pela maioria dos teólogos, pela maioria dos versados da Bíblia. Antes de alguns detalhes importantes dessa forma do arrebatamento, eu quero mostrar para vocês algumas diferenças entre elas, entre a primeira e a segunda etapa, quer dizer, entre o arrebatamento e a vinda de Jesus com poder e grande glória. A primeira, quer dizer, o arrebatamento, o arrebatamento, ela é distinta da vinda de Jesus com poder e grande glória. Na primeira, quer dizer, no arrebatamento, Jesus não virá até na terra, ele virá até as nuvens, somente até as nuvens. Ele não pisará nessa terra, ele não virá obviamente na terra, na primeira, quer dizer, no arrebatamento. E na segunda, ele já pisará na terra. Mateus 24:30. No arrebatamento, na primeira fase, só os salvos o ouvirão, só os salvos verão, e só os salvos participarão. Aqueles que não estiverem preparados não vão ouvir, não vão ver, não vão participar. Agora, na segunda etapa, na vinda de Jesus com poder e grande glória, Jesus virá com os santos anjos, Jesus virá com a igreja e virá lentamente, e todos os olhos o verão. Na primeira, Jesus virá só para a igreja. Na segunda, ele virá já com a igreja, com os anjos, para os filhos de Israel e demais santos da tribulação. E também para dar início ao julgamento das nações, que é a abertura do milênio, o reino milenar. Então nós vamos agora falar sobre 7 detalhes relacionados ao arrebatamento da igreja pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja dos dispensacionalistas, o arrebatamento da igreja da linha teológica luterana, o arrebatamento da igreja credibilitado por cerca de 70% dos evangélicos em todo o mundo. Dentre esses evangélicos se encontram também os teólogos e demais versados da Bíblia. 7 detalhes que são baseados lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. 7 detalhes. Primeiro, Jesus descerá do céu. Segundo, com voz de arcanjo. Terceiro, com alarido.
que quer dizer barulho de guerra. 4, com trombeta de Deus. 5, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, os quais ressuscitarão em glória. Eles já ressuscitarão num corpo glorioso. 6, a transformação dos crentes salvos num corpo glorioso. Assim, tanto os que ressuscitarão como os salvos naquele grande dia, ambos vão estar transformados num corpo de glória. Antes vão estar revestidos num corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 7, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Tudo isso acontecia num abrir e fechar de olho. Tudo isso acontecia com a velocidade de um relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora convém que nós venhamos consolar uns aos outros com esta palavra. Fique com estas palavras em nome do Senhor Jesus.